Boa tarde, pessoal. Vamos falar um pouco a respeito de irrigação, então. A principal forma de irrigação encontrada aqui no sul da Flórida é a seep irrigation, que é a sub-irrigação no Brasil. Então, as propriedades aqui todas possuem diversos canais que cruzam os blocos de produção, delimitam, na verdade, os blocos de produção, e esses canais são enchidos de água para aumentar o nível da água e molhar o sistema reticular das plantas. Então esse é o princípio da sub-irrigação e da seep irrigation. Então vamos falar um pouco do histórico aqui, de como esse sistema se tornou tão larga escala aqui no sul da Flórida. Na década de 20, os Estados Unidos, o estado da Flórida passava por duas situações. Primeiro, o excesso de água, que é um estado que tem água em abundância, então o excesso de água chega a ser um problema aqui, e estava causando vários problemas urbanos, como enchentes e problemas relacionados ao excesso de água no meio urbano. E também teve o boom da cana aqui no sul da Flórida, quando começou a ter o plantio extensivo de cana-de-açúcar voltado para a produção de açúcar mesmo. Então, juntaram essas duas coisas, construíram diversos canais, o governo dos Estados Unidos e o exército dos Estados Unidos construíram diversos canais para drenagem de água urbana durante o período de verão, que é onde ocorre a maior parte da precipitação aqui no estado. Então, esses canais eram utilizados para drenar essa água do meio urbano. Essa água ela é armazenada em alguns reservatórios que tem espalhado pelo estado. E no período de inverno, essa água é canalizada para as áreas agrícolas. Então tem canais gigantescos aqui pelo estado que são direcionados para perto das propriedades rurais. Essas propriedades têm canais que entram nas propriedades a partir desses canais principais que saem dos reservatórios, e canais menores que passam por dentro e delimitam os blocos de produção agrícola. Então, o princípio dessa irrigação é subir e descer o nível da água para molhar o sistema reticular das plantas. Então, esse sistema tem alguns pontos positivos e alguns pontos negativos. Dos pontos positivos, é um sistema, agora, depois de construído, extremamente barato de ser mantido. Então, o custo envolvido nas operações é manutenção dos canais e elevação e redução do nível da água, que é realizado por bombas. Então, algumas são elétricas, algumas são a combustível fóssil, à base de petróleo, que são duas energias relativamente baratas aqui nos Estados Unidos. Então, tem um custo baixo e é extremamente eficiente. Não tem problema de pico entupido, de pivô tombando, nem nada. É simples, a água sobe, a água desce, molha o sistema reticular. Então, desse ponto de vista, é extremamente eficiente esse tipo de irrigação. Agora, os pontos negativos. A cultura predominante aqui no sul da Flórida é a cana-de-açúcar. Então, os produtores de HF e de grandes culturas sempre fazem a rotação com áreas de cana. Então, é muito comum no primeiro ano de cultura de olerícola, de HF ou de grandes culturas, os produtores adubarem bastante com potássio, porque às vezes as áreas estão deficientes após a saída da cana. E esse adubo potássico, ele é aplicado no solo, muitas vezes em forma granular. Os produtores elevam o nível da água, a água dissolve esse potássio e as plantas realizam a absorção inicial desse potássio. Depois os produtores abaixam o nível da água e essa solução com potássio desce juntamente com a água. E aí que vem o problema. Dependendo da quantidade de potássio que foi aplicado no início da cultura, na adubação de base, quando a irrigação é necessária novamente, os produtores elevam o nível da água e essa solução potássica é extremamente forte e tem uma concentração salina muito alta e acabam danificando o sistema reticular das plantas. Então, muitas vezes isso leva à perda de produtividades pelo fato da cultura das plantas estarem perdendo radicelas e raízes secundárias, e muitas vezes leva à morte mesmo da cultura. Então, muitos produtores que optam por não ter uma consultoria agronômica ou um engenheiro agrônomo fazendo as recomendações de adubação para ele,
alguns deles acabam tendo esse tipo de problema por aplicarem um excesso de fertilizantes potássicos utilizando o sistema de seep irrigation ou subirrigação. Então, como podemos ver aqui, esse aqui é um dos reservatórios de água aqui de uma das propriedades. Como vocês podem ver aqui, tem um jacaré ali, tem bastante jacaré aqui nessa região da Flórida. Então esse aqui é um dos reservatórios utilizados para armazenamento de água dentro da propriedade. Então, pessoal, esses aqui são os canais principais que entram dentro de cada uma das propriedades. Eles vêm diretamente dos canais maiores que foram construídos pelo governo e pelo exército. Então a sequência que as coisas funcionam como é: a água chove, precipita no verão, essa água é captada, drenada e levada para os reservatórios. Dos reservatórios, essa água vai para os canais principais. Dos canais principais, elas entram nesses canais principais da propriedade, e dos canais principais da propriedade, elas entram nos canais que delimitam cada um dos blocos, realizando a irrigação propriamente dita. Esse aqui é um dos canais que fazem divisão de blocos. Então esses são os canais que irrigam mesmo os blocos de produção agrícola, e são nesses que o nível da água é levantado e baixado para molhar o sistema reticular das plantas.